Bem, logo de início eu já vou pedindo desculpas porque vocês vão perceber uma opinião bem emocionada da minha parte. Porque muito provavelmente, né, até o momento pelo menos, esse é o meu filme favorito de 2026. E eu fico muito feliz em falar que é um filme brasileiro, né? Porque muitas vezes a gente, eu sempre, né, entendo a importância do cinema nacional, gosto do cinema nacional, não tô falando isso, que eu não gosto, né? Mas é tão bom ter um filme assim que me agradou tanto, de tantas formas diferentes, e foi uma surpresa, não é um filme que ele tá sendo elogiado em festivais dos Estados Unidos, nem de países europeus. É simplesmente um filme nacional que foi feito com todo o carinho do mundo e querendo contar uma história boa, uma história interessante da melhor forma possível. E eu estou falando de O Rei da Internet. É um filme de 2026. Se eu não me engano, o diretor desse filme se chama Fabrício Bittar, alguma coisa assim. E estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que João Guilherme. Sim, o João Guilherme, filho do Leonardo, das Chiquititas. Uma figura bem proeminente aí na mídia. Mas, cara, eu assisti esse filme, quando eu saí da sessão dele, eu tava assim, extasiado. Pra vocês terem noção, logo depois eu assisti o Na Zona Cinzenta, que é do Guy Ritchie, um diretor super renomado nos Estados Unidos, que estrela o Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, e eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse o Rei da Internet. Mas eu tenho que ir por partes, né? Primeira coisa, né? Qual é a história do filme? O filme, ele conta a história real, né, de um hacker, provavelmente o maior hacker que já teve na história do Brasil, que ele atuou ali entre 2003 e 2004, e ele deu muito prejuízo, né, para grandes empresas, e ele ficou conhecido, né, por ter conseguido hackear a empresa Abril e assinar todas as revistas eletrônicas que eles tinham na época. E ele, como ele era um adolescente, porque ele começou no mundo do hacker, né, aos 15 anos de idade, e depois, com 16 anos, ele já parou a vida de crime dele, supostamente, né? O tempo de atuação dele foi muito pequeno, mas o prejuízo que ele causou para as empresas na época, para as empresas bancárias, de cartões, foi, sim, gigantesco. E o que facilitou isso, né, obviamente, foi a questão da internet ainda tá engatinhando nesse momento aqui no Brasil, né? Serem coisas muito recentes que ainda estavam começando a ficar importantes aqui no Brasil, né? Nos meios virtuais. E até essa ideia de crimes virtuais era algo muito recente. E não só ele, né, como várias outras pessoas se envolveram dentro dessa questão, né, de cometer crimes virtuais para justamente tirar lucro com isso, né, porque era algo meio simples, porque estava tudo jogado de qualquer forma. Se até hoje, né, a gente não tem uma regulamentação tão boa para crimes virtuais, imagina no começo dos anos 2000. E o filme se baseia nisso, né, inclusive o Daniel Nascimento, ele tá vivo ainda hoje, né, porque ele foi preso ali em 2004, se eu não me engano. E ele logo depois foi solto, né? Porque ele era uma pessoa, um adolescente. E aí hoje em dia ele é uma figura, assim, né? Na sociedade, inclusive, ele é uma pessoa que dá palestras para investigar casos de hackers, né? Enfim, tirando essa questão, eu preciso elogiar todos os aspectos desse filme, porque eu gostei de tudo que tinha nele. Vamos começar pela direção. A direção desse filme é fantástica. Ela traz um ritmo tão bom pro filme que assim é uma coisa que eu não consigo explicar, de tão bom que eu achei. Porque é uma direção que ela não vai pro convencional de uma cinebiografia e nem de um true crime. Ela é uma forma, né, de criar e cria uma estética que vai muito ser parecida ali com da MTV. Inclusive, eu vi até uma entrevista do diretor e ele fala que se inspirou na MTV, né, para criar a estética do filme. E o filme ele tem uma direção muito boa, porque as cenas elas são, além de ser muito interessantes, né, todos os momentos que são escolhidos para o filme, para estar no filme,
a direção é muito boa, é muito ágil, ela não deixa o filme ficar desinteressante em nenhum momento. E é um filme que ele condensa uma história muito grande, né? Uma história grande ali no sentido de ter muitas coisas para contar. Eu acho que todas as escolhinhas do que foi escolhido ali para estar em cena é muito bom. Enfim, o filme é muito engraçado. Eu acho interessante isso, porque ele é um filme que ele fala sobre um crime e ele não tá passando pano pro crime. O que é mais interessante é isso. Ele não tá glamourizando nada que tá acontecendo ali, né? É só porque ele traz uma ótica diferente, uma ótica mais cômica, uma ótica mais de como aquele personagem, né, o personagem interpretado pelo João Guilherme, que é o Daniel Nascimento, ele tá enxergando toda aquela realidade, né? E o mais importante é porque existe uma escolha narrativa que é colocar o João Guilherme para narrar o filme, né? O Daniel Nascimento narra o filme. Então, todos os eventos que acontecem são sob a perspectiva do protagonista, né? Obviamente, ele não é um narrador confiável, mas mesmo assim, a gente consegue entender que aquilo está sendo levado a sério, por mais que, né, que seja o protagonista que esteja narrando tudo, né? E outra coisa muito interessante que parte tanto da direção, né, do roteiro, como também da atuação do João Guilherme, é justamente entender que esse personagem, ele tem qualidades, ele é uma pessoa normal, mas ao mesmo tempo ele tem características quase sociopatas, assim, porque ele não se importa com o sofrimento das outras pessoas, né, o que ele está causando nos outros, mesmo que seja supostamente de uma forma indireta, né, ele ainda está causando prejuízo muito grande para milhares de pessoas, né? E ele não se vê como uma pessoa ruim, ele se vê como um herói da própria história. E eu achei essa escolha muito interessante, porque dá ao espectador o entendimento, né, e a oportunidade de refletir sobre os atos daquele personagem, né? O quanto para aquele personagem isso pode ser positivo ou negativo. E uma outra figura, eu esqueci o nome do ator, mas que faz o pai do protagonista, eu acredito também que ele dá um show, assim, porque ele traz uma ótica diferente para aquilo, né? Ele traz uma perspectiva diferente do que é você lucrar, do que é você o que é trabalhar de fato, né? Ele traz uma perspectiva diferente, muito pautada ali na geração dele, e que vai de encontro à geração do protagonista, né? E o interessante é porque essa discussão ela pode ser trazida até para os dias de hoje, né? Porque a gente vê tanto um debate sobre o que é considerado um trabalhador de fato, né? Um trabalhador sério dentro de uma perspectiva de emprego, né? E tem esse choque geracional que o filme traz. É muito interessante perceber como o diretor, né, através do roteiro também, eles conseguem trazer um debate que estava lá em 2003 sobre a internet. Sim, o filme está lotado de referências de coisas que eram comuns naquela época, né? Eu, como uma criança, uma pessoa que cresceu nos anos 2000, né, e participou meio que disso tudo, eu fiquei assim, foi um fanservice assim completo pra mim, porque realmente todas as referências a questões de internet que tinha na época, também eu percebi, né, e consegui ter aquela sensação de nostalgia, mas o filme ele não traz isso de uma forma gratuita. Tem muitas piadas sobre isso, mas é muito interessante como o filme ele consegue, mesmo com esse debate sendo ambientado lá em 2003, né, em 2004, ainda assim são temáticas que até hoje a gente discute bastante, né, sobre questões da internet que a gente realmente, até hoje a gente debate tanto, né, e briga na internet por causa disso, né, e briga fora da internet também. Deixa eu ver outras coisas. A trilha sonora do filme é incrível, assim, eu amei, porque vamos lá, eles conseguem trazer a montagem, que eu acho que é o ponto altíssimo do filme, é a montagem como o filme é feita, né, tanto a montagem quanto a edição, mas a música, a trilha sonora, ela é toda montada ela é toda conectada com a montagem do filme, né? Igual muitos filmes do Edgar Wright, por exemplo, fazem, como Baby Drive e outros filmes. Mas é um filme que, claro, ele não tá querendo copiar o Edgar Wright, obviamente, não é isso que eu tô falando, mas ele traz uma montagem que ela casa muito perfeitamente com a trilha sonora. Isso dá um ritmo pro filme excelente, assim. E é muito bem pensado, porque todas as cenas, né,
desde as mais calmas, porque sim, o filme tem cenas mais calmas, de diálogos, né? E são cenas muito importantes, mas as cenas de montagem mais frenética do filme, elas são muito bem feitas e são, assim, eu achei incríveis todas elas, porque realmente ela dá uma agilidade pro filme muito interessante, né? Eu já ressaltei a dois personagens do elenco, né? Mas eu queria falar sobre o restante do elenco também, porque além de estar todo mundo muito bem, eles são muito bem construídos para esse tipo de narrativa que traz a questão dos arquétipos, né? E é engraçado porque eles são personagens ali dos anos 2000, eles são críveis, né? Eles não são algo totalmente caricaturais, mas eles no visual deles, algumas coisinhas ali vão para a questão da caricatura, e isso é muito proposital, porque a gente consegue perceber a diferença visual e de comportamento de cada um dos personagens, né? Não é à toa que até na apresentação desses personagens traz uma questão quase... eles trazem as cartelas, né, de tipo assim, botar o nome do personagem e tal, e qual é o principal traço dele. Isso é muito bem trabalhado durante todo o filme, né? E também, não sei, eu já falei sobre muita coisa, mas enfim, eu acho que no todo é um filme muito bem feito, assim, em todos os aspectos. E eu acho que além de tudo, é um filme que ele faz, pelo menos a minha experiência de assistir O Rei da Internet foi extremamente positiva. Eu amei assistir esse filme. É interessante porque é um diretor que eu não vi os outros filmes dele, né? Mas ele é um diretor que ele já trabalhou filmes bem diferentes entre si, filmes mais dramáticos, filmes mais de comédia. Mas eu acho que na junção de tudo, esse filme aqui, ele consegue trazer uma excelência em todos os sentidos, como falei, desde a montagem, da trilha sonora, da direção, das atuações. Eu podia falar mais da atuação do João Guilherme, por exemplo. O fato dele narrar o filme, dele estar atuando ao mesmo tempo, traz camadas diferentes, né? Porque o personagem dele no filme é muito introspectivo, né? E depois ele vai ficando mais aberto para falar, né? Para dialogar. Mas a narração é muito importante porque traz os pensamentos dele, né? E como ele estava se sentindo naqueles momentos, mesmo que ele não estivesse falando nada, né? Porque muitas vezes ele tá atuando sozinho ali, só ele e um computador. E eu queria deixar aqui o ponto alto do filme, porque, assim, tem vários pontos altos, não é só um, né? Mas teve um momento, assim, que eu me acabei de rir, que foi uma cena envolvendo o Linux e seu mascote. E tem essa, mas ainda tem outra também, que é envolvendo o Eric Johnson. O Eric Johnson é uma pessoa, assim, um ator que, quando ele tá em algum projeto, eu já reviro os olhos. Mas nesse filme, quando ele aparece, é uma aparição tão engraçada e tão diferente e a piada que é feita ali por cima, né, do personagem dele é tão boa que eu só conseguia rir no cinema, assim, a todo momento, porque é muito bom quando um filme ele pega, assim, esses atores que eles já estão meio que manjados, né, em filmes, porque faz algum papel pequeno, mas traz ele de uma perspectiva quase paródia, de paródia mesmo de si mesmo, que é tão bom. Enfim, eu dou uma nota 5 estrelas pro filme. Não só dou 5 estrelas, como eu botei o coraçãozinho ali no Letterboxd. Inclusive, o filme tem uma piada com o Letterboxd também. Até nisso eles conseguem fazer uma piada muito boa com o Letterboxd. Mas enfim, é um filme que eu fiquei apaixonado por ele. Eu não consigo parar de pensar nesse filme e quanto eu amei ele em todos os sentidos. E é isso, o vídeo já tá enorme e eu vou parar de falar por aqui, porque eu posso passar o dia inteiro falando dele. Mas enfim, eu amei, assistam esse filme. Ele é maravilhoso, pelo menos na minha opinião. E é isso.